Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite. Eu nunca sei se dá boa tarde ou boa noite, enfim. Bom dia, ainda tá de dia. A todo mundo que veio hoje para nossa Kizumba, a última Kizumba de 2020. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que a gente preparou com muito carinho junto com a Ana para finalizar assim com chave de ouro e trazer várias reflexões também para que a gente consiga dar continuidade talvez a esse assunto e ao que esse assunto despertar também ao longo do próximo ano, das nossas próximas reuniões. Então, é isso. Se apresente, Ana. A casa é sua. Vocês falaram comigo? Sim. Onde estou? Enfim, Para onde onde vou? Gente, a minha internet caiu. Sério? Deu conexão aqui, falha. Aí eu voltei agora, assim, a palavra é sua. Tomara que não A seja eu. palavra é sua. Quem é a Ana? Tomara que não Quem é... seja eu, sendo que eu sou a convidada, né? Mas assim. Ah, sim. Quem é a Ana Clara Xavier na fila do Oi, pão, então? gente. Pesquisa um dele. Boa noite. Eu vou me apresentar, então, rapidamente, bem brevemente. Meu nome é Clara Xavier. Eu sou moradora aqui da Vila Vintém, zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou graduanda de terapia ocupacional pelo IFRJ de Realengo também, aqui um bairro vizinho de Padre Miguel, na luta aí para me formar. Atualmente eu faço parte do PIBIC, né? Eu sou aluna bolsista do PIBIC, de um projeto de pesquisa voltado para a saúde da população negra. Atuo profissionalmente junto também com mulheres negras em projetos e organizações não governamentais, principalmente lidando com temáticas como sexualidade, saúde da mulher negra, justiça reprodutiva. E sou amiga e fã de Juliana, Carlos, que me fizeram esse convite. Eu estou muito feliz de estar podendo falar sobre a Lélia, porque é, com certeza, uma das mulheres que eu mais admiro, que mais transformaram e ainda transforma, né? Porque quanto mais você lê Lélia, mais ensinamento você tira, assim, é uma fonte sem fim de conhecimento. E ela me inspira muito pela sua desobediência, pela sua audácia, para ela ser uma preta bem da abusada mesmo. Então, é isso, gente. Vai ser um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos trocar. Vamos trocar. O objetivo, inclusive, é esse, né? Eu acho que a gente tenha... a gente abre também a oportunidade para todo mundo participar. Acho que essa conversa que a gente tem aqui hoje é mais nesse sentido mesmo de trocar uma ideia, de trocar um papo, de como que foi estudar sobre a Lélia durante essa semana, como que conhecer um pouco da vida dela, um pouco do trabalho dela impacta na gente de certa forma, né? Porque impacta, né? Não tem como, acho que isso é uma coisa inegável. Ela tá travada, tá desconectada? Não, desconectado acho que não. Tá muda. Gente do céu, que luta, A viu? gente te ouve bem. Pronto, Tudo voltei. tranquilo. Não, tá caindo assim. Eu quase não consegui ouvir o que você disse, Carlos, porque a minha internet está oscilando bastante, mas é isso, é a luta da favelada. Vamos lá. Você pode repetir só a última frase, só para eu entender o encaminhamento? Não, eu falei que o objetivo mesmo da gente se reunir aqui hoje é trocar uma ideia sobre como que conhecer um pouco da vida da Lélia e do trabalho dela, mesmo que sendo esse único texto, mas e para a gente trocar uma ideia sobre como isso impacta a gente, né? Porque de fato impacta você conhecer sobre ela e estudar sobre ela. Beleza. Então, eu já posso começar? Pode começar. Vontade. Então, show. Se minha internet cair ou qualquer coisa do tipo, eu já peço desculpa. Vocês vão desenvolvendo aí sem mim, mas vamos torcer para que nada aconteça. Gente, o Kizumba, para mim,
antes de qualquer coisa, já tem tudo a ver com a Lélia, né? Porque a Lélia, como uma intelectual preta, totalmente subversiva no campo onde ela estava, ela sempre procurava e ela se perguntava como é que ela pode fazer a translação de todo o conhecimento científico que estava chegando para ela, né? Toda essa linguagem academicista, extremamente inacessível para a sociedade, para o povo, né? Que era o público-alvo dela. Então, para responder essa pergunta, eu acho que nada mais justo do que a gente conhecer um pouco da história da Lélia. Então, eu estou aqui com a minha colinha do lado e a gente vai trocando essa ideia. Bom, gente, a Lélia, ela é uma escritora com uma ótima oratória. Então, quando vocês forem dar uma olhada lá nos textos dela, para quem não leu, mas para quem leu já percebeu, que parece que ela está conversando com a gente. E isso é porque, inclusive, ela tenta colocar para nós um conceito que ela trabalhou, que é o português. O português, ele tem a ver, totalmente a ver com a linguagem, inclusive com a corporealidade das mulheres negras. Toda essa herança que mulheres negras contribuíram para a cultura brasileira. Então, ela tenta colocar isso, e ela consegue colocar isso muito bem nos seus textos. Isso faz com que a gente tenha um certo entendimento de que aquele texto ele é de fácil leitura, sendo que os seus conceitos não são necessariamente assim tão fáceis, né? São bem complexos. Mas imagina se ela não tivesse usado essa estratégia de fazer com que fosse uma conversa, né? Ia ser muito mais inacessível. E aí ela tentou, de todas as formas que ela pôde, não somente na academia, também, mas não somente, pulverizar esses conhecimentos. O que chama a atenção na trajetória da ativista Lélia é a diversidade dos espaços que ela circulou, de articulação política importantes como a ONU, mas também de lugares comuns de lazer, como, por exemplo, escolas de samba. Quando a gente vai ver a história dela, ela é uma pessoa que ela tinha uma conversa muito apertada, bem arrochada, com os blocos de rua, com os quilombos da sua região. Ela circulava nos espaços, por exemplo, de bailes black nos anos 70, de 1970. Então, ela procurava espaços diversos onde os pretos estavam reunidos e produzindo cultura, produzindo conhecimento. E era ali esse lugar, né? Esse era o lugar estratégico da Lélia. A Lélia é encarnada, como algumas ativistas falam, né? Porque às vezes quando a gente vê a Lélia, por ela inclusive não estar mais viva, ela está muito nos seus textos, né? Mas a Lélia, ela foi uma mulher preta, brasileira, inserida numa sociedade extremamente conservadora que, mais do que hoje, porque hoje a gente já tem algumas referências, na época de Lélia, a mulher negra só tinha como referência a empregada doméstica, trabalhadora, das casas dos seus senhores, enfim. Ainda era muito restrito o espaço das mulheres negras na academia, por exemplo. Mas, por exemplo, o território de origem dela, por mais que ela tenha ficado conhecida aqui no Rio de Janeiro, é Minas Gerais. Ela ainda muito jovem, com 9 anos de idade, ela veio com a sua família num processo muito comum, que é o processo imigratório, que aconteceu há muitos anos atrás, assim, na história do Brasil. No Nordeste estava passando por muita necessidade. Enfim, a saída dos nordestinos, ou até mesmo de áreas mais rurais de Minas Gerais, era vir para o Rio de Janeiro. E aí, a Lélia, ela veio para o Rio de Janeiro, inclusive, a partir do seu irmão, que era jogador do Flamengo, o Jaime. E apesar, né, da ideia que a gente possa ter de que, como ele era jogador de futebol, a família dela, por si só, já ascendeu, não foi exatamente assim. A mãe dela continuou sendo empregada doméstica. Vale, né, atentar aqui que... Gente, minha internet falhou ou tô aqui ainda? Que deu uma travada. Tá aí, tá arrasando. Tô aqui. Arrasou, então. A mãe de Lélia era indígena, o pai dela era um negro ferroviário. E, bom, quando a mãe dela veio para cá, para o Rio de Janeiro, mesmo assim, ela precisou ainda continuar seus trabalhos
como empregada doméstica. E uma vez a Lélia recebeu um convite assim muito maravilhoso de ser a empregada da casa do diretor do Flamengo, que era chefe do seu irmão. E a Lélia, como uma preta abusada que ela sempre foi, ela rejeitou isso, ela esperneou, ela não deixou isso acontecer, porque ela não queria ser a cria da casa, né? Com 9 anos de idade, o lugar que foi relegado para ela foi de empregada doméstica. Bom, e aí esse lugar comum que é colocado para Lélia é um lugar comum colocado para muitas mulheres negras ainda hoje, né? A gente sabe que o setor trabalho de cuidadora do lar, né, de empregada doméstica ainda é hegemonicamente de mulheres negras. Ter uma empregada doméstica, ter um quarto de empregada é tipicamente da cultura brasileira. E a gente sabe que isso é uma herança escravocrata, né, gente? Mas, enfim. A Lélia, ela foi, por ela ter passado por esse processo de translação e de acesso a um certo capital cultural, um capital social, começou a circular por espaços muito diferentes, assim, do que... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que alguém com... Peraí. Pronto, foi. Beleza, eu vou aproveitar essa pausa para poder dizer que quem quiser falar algo, fique à vontade, pode me interromper no momento que achar melhor, que depois eu retomo, a gente vai trocando aí essa ideia. Bom, mas o que eu estava dizendo é que a Lélia, ela foi passando por esse processo maçante de embranquecimento, né? Porque ela foi acessando esses espaços que eram hegemonicamente brancos, inclusive. Ela estudou no Colégio Pedro II. Quem é aqui do Rio de Janeiro conhece, esse é um colégio federal. Ele, historicamente, ele é colocado para pessoas brancas da elite. E a Lélia, ela conseguiu, a partir do incentivo de uma família que a mãe dela trabalhava como empregada doméstica, pagar os estudos dela. E aí ela conseguiu fazer o concurso, passando pelo segundo. E aí essa parte da história da Lélia, quando eu li, eu fiquei muito emocionada, porque isso aconteceu bem parecido com a minha história também. E sou a prova viva do quanto isso muda a nossa concepção de mundo quando a gente começa a acessar espaços que não são colocados para a gente. Isso dá uma confusão na nossa cabeça e é um espaço, inclusive, de muito sofrimento. Apesar de muitas pessoas colocarem, né, pessoas pretas em instituições de construção de saber como algo muito bom, a gente sabe que também a universidade, assim como qualquer instituição de ensino, ela é muito, muito passível de perpetuar o racismo institucional. Então, a Lélia passou muito por isso. E quais são as estratégias que uma pessoa sem consciência de raça começa a adquirir? Aí o meu celular começa a descarregar. Legal, calma aí. Deixa eu botar aqui. E a vida continua. E aí, quais são as estratégias que nós, pessoas negras, começamos a adotar quando começamos a acessar esses espaços hegemonicamente brancos? A gente tenta se embranquecer de todas as formas. E aí, esse processo de embranquecimento é puramente desumanizar essa pessoa, esvaziar sua identidade negra. Ela conseguiu acessar a universidade, e ali, nesse lugar, ela começou, inclusive, a ser conhecida como Lady. Ela virou uma Lady, né? Você vai pegar as fotos dela, convido vocês para depois darem uma pesquisada sobre ela, assim, olhar as fotos que tem dela registrada no Google, imagens que seja, vocês vão identificar isso que eu estou falando. Uma mulher com cabelo alisado, com as roupas tapando, né, os seus seios, enfim, com cores muito neutras, totalmente apagada da sua identidade racial. E tentando incorporar os padrões estéticos, comportamentais do que seria minimamente aceitável para essa branquitude. Então, ela era tolerada nesses espaços. Ela era tão tolerada nesses espaços que, inclusive, ela se casou com um homem branco, sendo que, por ironia do destino, esse homem branco ele tinha mais consciência racial do que a própria Lélia.
E enquanto eles estavam se relacionando, ele não é um homem brasileiro, de onde ele veio, as questões da pauta racial já estavam um pouco mais debatidas do que aqui no Brasil, e ele começou a trazer para ela questionamentos sobre a raça, né? Por que ela não conseguia identificar que ela era negra? Né? Porque ela conseguia ver que ela era de pele escura, mas tornar-se negra foi um processo posterior. Ela só foi realmente se identificar como uma pessoa negra e buscar essa identidade cultural, inclusive, só lá para os 40 anos de idade. Isso é uma prova, gente, muito, muito explícita do quanto a gente, inclusive, já avançou como um movimento negro, que hoje adolescentes já conseguem se identificar como negros e já ter acesso a discussões raciais. A Lélia Gonzalez, que é uma das nossas maiores referências, não só brasileiras, mas mundialmente, ela só foi ter acesso a essas discussões com 40 anos de idade a partir de um relacionamento interracial. Não se diz muito bem na história o que aconteceu com esse homem, né? Quais são as questões de saúde mental que ele tinha, quais os sofrimentos que ele tinha na sua trajetória, mas sabe-se que quando ele assumiu a Lélia como esposa, a família toda, que era ultra racista, o renegou, e porque, inclusive, a Lélia fala isso em uma das suas entrevistas, que concubinagem tudo bem, mas assumir uma mulher negra não dá. Quando a família soube que ele estava se relacionando com essa mulher, tudo bem, né? Ele está se divertindo. Quando ele assumiu e colocou, inclusive, o Gonzalez como sobrenome da Lélia, isso afetou abertamente a família, inclusive isso trouxe muito sofrimento para ele, mas não se sabe exatamente por que ele se matou. Esse momento do suicídio do marido da Lélia foi um divisor de águas, né? E é uma parte da história dela que muito me comove, porque quando ela se viu sem esse parceiro, o que ela buscou fazer, inclusive, foi procurar na psicanálise se entender. Foi esse o momento da virada da Lélia. Foi a partir da partida do seu companheiro, e ela manteve o Gonzalez no seu nome como homenagem a ele. E ela foi procurar a psicanálise como um recurso de autoconhecimento. Agora que ela era viúva, ela, depois desse acontecimento muito trágico e de todo o acúmulo também de conhecimento que ela teve, né, que ela se formou em história, em antropologia, enfim, ela tem toda uma formação, ela tem mais de 5 línguas, né, fluentemente faladas. Então, somando todo esse acontecimento, toda essa trajetória, com os acúmulos de conhecimento que ela adquiriu, isso colocou em xeque para ela a importância de procurar novas referências. E aí, isso é uma questão bem, bem presente na vida de nós mulheres negras, pessoas negras de uma forma geral, mas eu vou especificar aqui mulheres negras, que quando a gente começa a ter consciência de raça, a primeira reação que nós temos é fazer o caminho do retorno. E foi isso que a Lélia começou a fazer. Ela começou a retornar à sua origem, a procurar cada vez mais referências afrocentradas. Ela começou a procurar no passado, né, até pela sua formação em história, quais são as origens das nossas opressões, quais são os mitos que sustentam a nossa sociedade racista. E foi a partir daí que ela começou a fazer uma série de contribuições extremamente relevantes para a academia, mas também fora dela. Ela não se limitava de jeito nenhum à academia, tanto é que ela foi uma das fundadoras do MNU, Movimento Negro Unificado do Brasil. Então, ela tinha uma forte atuação política, ela foi candidata a deputada, se não me engano, ou vereadora, e, enfim, ela no PT. Então, ela circulava nesses espaços de resistência. Então, gente, a bibliografia da Lélia, ela é repleta de contextualizações, inclusive do momento político e econômico que ela estava inserida no momento. Ela passou por momentos muito difíceis, inclusive na ditadura. O nome dela, ela foi perseguida, enfim, ela foi procurada. Em alguns momentos, ela teve que se retirar do Brasil para não sofrer mais retaliação. E é nesse momento que ela sai do Brasil que ela tem contato, inclusive, com Angela Davis. Não é por nada que a Angela Davis, quando veio aqui para o Rio de Janeiro, questionou a todos por que a gente está procurando tanto lá fora referência.
Se ela usa as referências brasileiras para poder se inspirar, e aí ela usa o nome da Lélia. Então é isso, assim, a princípio, sobre a trajetória dela, era isso que eu gostaria de falar. Eu agora vou entrar no texto. Se alguém quiser parar agora para fazer alguma colocação, vocês podem falar, tá bom? Aí eu vou ouvir e a gente troca. Aí depois eu vou pro texto. Alguém quer falar alguma coisa que se identificou com a história da Lélia? Alguma contribuição que eu esqueci? Fiquem à vontade, senão eu vou seguir. Então, beleza. Então, antes de eu começar a falar sobre o texto, e aí qual é o texto que eu estou falando, né? Caso alguém não tenha visto, é Racismo e Sexismo na História, na Cultura Brasileira. É um texto de referência, ele é muito, muito citado por muitas intelectuais negras dentro e fora do Brasil. É um texto complexo, apesar de ter uma fala muito assim, aquilo que eu tinha dito. É uma fala assim, parece que a gente está conversando no bar. Mas quando você vai pegar, nossa mãe do céu, dá um nó na cabeça e nunca que daria conta da gente falar sobre... Não conversa no bar assim, né? Pois é. Não que a gente não converse no bar assim, realmente. Mas a Lélia, gente, ela é absurda. Vamos lá. Então, como a gente não vai dar conta de falar sobre todo o texto, eu gostaria de me apegar a uma concepções que ela traz, que é explicar o mito da democracia racial a partir da experiência de mulheres negras. E aí, vamos lá. Para a gente entender isso, eu quero inscrever a minha fala num paradigma. Que paradigma é esse? Da interseccionalidade. Ainda não se tem um consenso se a interseccionalidade é realmente um paradigma, se é uma teoria, se é uma lente de análise, ainda não se sabe. Mas o que os autores já têm como consenso é que a interseccionalidade ela se propõe a abordar a sobreposição, a conexão, a intersecção de identidades sociais e também dos sistemas de opressão. Como o Fanon vai dizer, ele diz a palavra supremacia. Então, o que a interseccionalidade vai querer discutir é compreender como essas categorias se relacionam com as hierarquias de supremacia. Então, o que se pretende? Né? Pretende-se apontar caminhos para entender como esses marcadores sociais, como a raça, o gênero, a classe, se manifestam e também atravessam a vida dos indivíduos. Não apenas com uma forma adicional ou um recorte. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, por exemplo, semana passada fui convidada para estar numa mesa onde as pessoas que me chamaram usaram muitas vezes a palavra recorte para se tratar da vivência de mulheres negras. E eu acho isso muito falho e revela muito do que a gente entende sobre o que é raça no Brasil, porque quando a gente fala sobre raça, e principalmente mulheres negras, a gente não está fazendo um recorte, a gente está fazendo uma leitura da realidade. Se a gente sabe que mais de 50% da população é preta e a maior parte da população é constituída de mulheres, a gente está falando que a maior parte das pessoas são de mulheres pretas. Então, quando a gente está falando sobre a realidade de mulheres pretas e pobres, a gente não está falando daquele 1% também, né? Então, a gente está falando sobre interseccionalidade. Então, não tem muito sentido a gente entender essas coisas como categorias separadas que apenas se juntam para a gente fazer uma análise de algum artigo, né? Não faz sentido. Então, isso é importante também para a gente levar para as nossas contribuições na academia. Não é recorte, é leitura da realidade. Bom, nos anos 80, os movimentos feministas eles já vinham fazendo uma autocrítica da universalização do que é ser mulher, né? A própria Simone de Beauvoir, antes mesmo, lá já tinha falado sobre como é que a gente pode, né, quais são as categorias de ser mulher. Mas, enfim, como é que se dá essa identidade do que é ser mulher? É muito perigoso a gente universalizar o gênero, né? E dizer que todas as mulheres passam pelas mesmas experiências. Não mesmo. E aí, partindo já dessa lógica, vamos chegar na Lélia daqui a pouco. A partir do momento que todo um sistema foi construído e mantido com base no racismo estrutural patriarcal,
ficam algumas reflexões para a gente que eu gostaria de estar fazendo para vocês também, mas só que quem fez essas perguntas foi a Lélia, e aí fica aqui para a gente, enquanto eu estiver falando, a gente tentar responder isso, tá bom? Quais são os processos, inclusive históricos, que permitem a construção do racismo, que tanto é estrutural como também é estruturante? O que aconteceu na nossa história que permite que esse racismo ainda continue sendo estrutural e estruturante? Quais são as ficções, os mitos que foram contados e propagados na nossa cultura que estão no imaginário coletivo da nossa sociedade brasileira? E como é que a mulher negra está inscrita nesse contexto? Não vou, de forma alguma, ser abusado o suficiente para dizer que eu vou responder isso tudo, mas eu acho que a gente pode apontar caminhos aqui, entender esses fenômenos. E para tentar decifrar esses códigos que estão presentes aí na nossa cultura, essas ficções, é imprescindível a gente entender quais são as categorias que as mulheres negras estão inseridas. Então, fazendo referência já a Lélia Gonzalez, né, como eu já disse, ela é uma referência, a leitura é obrigatória. Se vocês estão muito afim mesmo de entender sexismo e racismo, precisa ler Lélia. Outras autoras também, mas a Lélia com certeza. A Lélia, ela trabalha com uma figura. A princípio, eu vou trabalhar com ela, depois a gente vai falar das outras. A mulata. A mulata exportação, como é mais conhecida. Né? A mulata, ela está aí nas nossas TVs, tá nas propagandas de cerveja, a mulata tá nas festas, na sexta-feira, no sábado, a mulata tá na iniciação sexual, a mulata, ela tá na prostituição, a mulata, ela tá no relacionamento que não é assumido. A mulata, como a Lélia diz, ela é a imagem da exaltação do mito da democracia racial. Especificamente, no carnaval, é quando ela é mais adorada. O mito, ele serve para ocultar aquilo que se manifesta no cotidiano. A gente cria as ficções para poder recalcar aquilo que a gente encontra no cotidiano. E é nesse caso que a gente... É exatamente a mulata que ela representa lá nos bastidores que a gente quer esquecer. Mas a gente cria a versão mulata para poder exaltar. Então, é no carnaval, inclusive, que ela é adorada, né? Que ela vai dançar e ser exposta. Ela tem um horário fixo, inclusive, nas mídias, né? Nas grandes mídias, para poder aparecer. E ela vai ser aplaudida, enfim. Lá fora vão olhar a mulata, inclusive, como a grande representação do Brasil. Ela representa a alegria, ela representa sexo, ela representa sensualidade, ela representa um monte de coisa, né? Inclusive objetificação, hipersexualização, sexo fácil, o sexo proibido, a relação que precisa ficar nas quatro paredes. Porém, no restante do ano, essa mulher é ocultada. Ela pode se manifestar apenas quando a branquitude solicita. E a branquitude solicita ela nesses momentos que eu acabei de citar. A imagem da mulata é extremamente estigmatizada, exatamente porque ela visa diminuir, deturpar as identidades das mulheres negras, ao mesmo tempo que garante o lugar intocável da branquitude, inclusive da mulher branca. A mulher branca, ela é o lugar da sanidade, da santidade, ao lugar do casamento, do cuidado, enfim. A gente pode pensar em várias outras coisas. O corpo aqui da mulher negra ocupa um lugar de objeto com forte conotação sexual. Algo que remete automaticamente aos estupros que eram cometidos no Brasil colônia. E aí a gente já vai entrar numa outra categoria que é a da mucama. A mucama, no Brasil colônia, ela tanto tinha a característica de oferta de um serviço sexual, e a gente sabe que não era necessariamente oferta, era estupro, mas também da mão de obra dela. A mucama, como a Lélia vai dizer, ela é representada hoje como a figura da empregada doméstica, por exemplo. Mas ela incorpora tanto a mulata como essa doméstica.
essas mulheres negras são colocadas em 2 papéis de forma concomitante. Então, elas podem integrar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Vai depender de como é que a branquitude vai querer solicitar esse corpo. A doméstica está submetida à relação de servidão da sua mão de obra desvalorizada e ocupa o lugar também da ama de leite, da mãe preta, esse lugar do cuidado dos seus senhores. Se a mulata ela tem aplausos e holofotes durante o carnaval, nas datas festivas, exibindo toda a sua curva e os seus movimentos, a doméstica ela é ocultada de todas as formas possíveis. A ela é relegado o quartinho da empregada, o elevador de serviço, ou qualquer outro lugar que ela não apareça. E aí essa mulher, que é a doméstica, mas só que no carnaval ela é a mulata, como doméstica, mas também como mulata, ela não tem interlocutor, ela não tem voz própria, ela não tem história, ela não tem família, e em última instância ela também não tem identidade. Essa mulher não tem nome, ela tem um corpo e um objetivo claro de servir a branquitude. E a essas pessoas é relegado o lixo, inclusive, né, os lixões da cidade. E aí eu vou ler rapidinho, peço licença aqui para vocês, um trecho da Lélia que eu gosto muito. Ora, na medida que nós negros estamos na lata do lixo da sociedade brasileira, porque temos sido falados, infantilizados, abre parênteses, infãs é aquele que não tem fala própria, é a família que é a criança que é falada pela terceira pessoa. Ela não possui uma fala própria, fecha aspas. Que neste trabalho assumimos a nossa própria fala. Isso é no artigo da Lélia. E aí ela termina assim, ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Lélia, como sempre, muito abusada. E aí Fanon, chamando aqui um pouquinho Fanon, ele também vai falar sobre esse processo de apagamento da identidade da pessoa negra. A partir dessa infantilização, dessa construção da extrema compaixão, lá no livro Peles Negras e Máscaras Brancas, que até hoje eu não consegui terminar de ler, mas os poucos capítulos que eu li, menina babado. É o trauma que vem, amor. Tem que estar preparado. Estudar racismo é bom, que a gente vai estudar Desenterra 700 Trauma, para o livro no meio e não consegue terminar. Exato. Aí você já fala, olha, eu preciso de terapia 2 vezes na semana, tá? 2 terapeutas diferentes. Né? Exato. Mas, gente, a gente tá falando assim, mas Fanon é um divisor de águas. Ele é muito bom. Leiam Fanon. E terminem a leitura, não faz igual a mim. Quem terminar, me avisa e me conta. Isso. Me conta como é que faz, que eu ainda não consegui. Aí vou dar um spoiler aqui. Eu, Carlos e Ju, a gente fez no início desse ano, em meio de uma crise, de uma pandemia, um grupo pra gente ler Fanon. A gente leu, mas não terminou até hoje. 3 capítulos. Na verdade, né, aqui abrindo um grande parêntese, o Kizuba, né, não deixa de ser uma grande extensão desse grupo de estudos que a gente iniciou, né? Porque aí eu falei pro Carlos da gente ler outras coisas, né, mais ligadas à saúde mental, no caso psicologia, e ele deu a ideia de abrir para quem quisesse participar e tal. Então, vamos que vamos. Então, isso aqui é uma extensão mesmo. No final, a gente... Na verdade, então, isso aqui é tudo a gente fugindo para terminar de ler Fanon. Para de... Esse ano inteiro aqui. Então, me deixa. Eu vou falar um pouquinho do Fanon. É um mecanismo. Deixa eu falar um pouco do Fanon aqui. Sublimei toda. Vamos lá. Deixa eu voltar, gente. Se segurem. Ó, o Fanon, ele vai falar, então, sobre a identidade do negro e esse apagamento. E aí ele vai falar que isso acontece quando, inclusive, a gente infantiliza ou constrói uma ideia de extrema compaixão em cima dessa pessoa negra. E aí, essas pseudo-virtudes, porque não são virtudes de fato, mas é uma invenção de virtude, elas são apenas criadas para manter o lugar no negro, na subalternidade, e especificamente aqui falando da mulher negra.
Então, vamos lá. Assim como existe a dialética do racismo explícito e do racismo disfarçado, porque a gente sabe que muitas vezes o racismo ele se dá no campo da cordialidade, então nem sempre a gente consegue identificar o racismo, nem sempre ele é assim tão óbvio. A Lélia ela vai trazer isso a partir do conceito do português, que é uma experiência afro-latino-americana. Mesmo que não dê conta da gente aprofundar aqui do que é o português de fato, porque ela vai trabalhar isso em vários textos, ao contrário do que dizem que a gente tem que acreditar, que, por exemplo, vou puxar aqui na nossa memória o sítio do Pica-Pau Amarelo. A tia Anastácia, ela foi retratada, inclusive na nossa infância, como uma mulher negra totalmente dócil, infantilizada. Basta vocês botarem no YouTube que vocês vão relembrar de como esse personagem foi construído. Infantilizada, sem família, sem uma história, sem uma identidade, né? Ela não tinha uma casa, ela estava ali apenas para servir e ela servia feliz, fazendo quitutes maravilhosos. Mesmo que tentem fazer no nosso imaginário que esse é o lugar da mulher preta, e aí muitas vezes as próprias mulheres negras até hoje passam por um processo extremamente violento, aonde a branquitude fica dizendo que elas são quase da família, mas de fato elas não são, né? Porque o que eles querem fazer a gente acreditar é nessa categoria mesmo, da extrema compaixão, da infantilidade e da dependência. Mas o que aconteceu com as mulheres negras que vieram da África, que estavam aqui em diáspora, é que elas identificaram que, quando elas estavam cuidando dos senhorzinhos, como ama de leite, elas poderiam, através do seu corpo e da sua linguagem, continuar perpetuando a história dos seus ancestrais. Então, elas continuaram cantando as cantigas de Niná, que elas cantavam para os seus filhos, para os seus senhorzinhos. Elas contavam as histórias dos orixás, as histórias dos grandes guerreiros do seu povo. Elas falavam o dialeto de origem das suas tribos, colocado nas casas dos senhores, que hoje é impossível a gente olhar para a cultura brasileira e não falar que ela tem uma grande influência africana. A nossa cultura é extremamente afro-brasileira, exatamente porque as mulheres negras não permitiram que essa história fossem apagadas. Isso foi passado para os brancos, inclusive como forma de admiração. No Nordeste é muito comum as pessoas contarem para as crianças obedecerem a história de Zumbi. Zumbi, ele era o grande herói, mas também o grande temor dessa branquitude que cresceu ouvindo que se elas não obedecessem, ele iria penalizá-las. Isso traz um pouco, né, de sofrimento, entre muitas aspas, um incômodo para essa branquitude, porque toda vez que a gente vai falar sobre a cultura brasileira e a gente tenta ressaltar ela de alguma forma, a gente vai ter que lançar a mão dessa afro-brasilidade. E aí é impossível a gente falar sobre isso sem falar sobre a resistência das mulheres negras. Só é possível hoje nós estarmos aqui porque essas mulheres permaneceram nas suas casas, nas casas dos senhores, alimentando os filhos das pessoas que eram seus algozes, pegavam os restos de comida que tinham na casa desses senhores e levavam para os seus filhos e para os seus parceiros nas senzalas. Elas passavam por todos os tipos de sofrimento, mas tendo, talvez, não a consciência que a gente entende hoje como consciência racial é saber pelo menos 5 autores de cor. A consciência racial que elas tinham é que o corpo delas e a linguagem delas era um lugar de memória, era um lugar de perpetuação da sua história, que é algo, inclusive, que até hoje a gente ainda tenta retornar como potência. Eu vou parar por aqui, tem muita coisa, mas aí eu quero ouvir vocês aí pra gente trocar depois. Obrigada, gente. A gente que agradece, Ana. Obrigada. Sim. Cadê, Carlos? Não conseguiu resolver? Não, minha câmera tá com problema. Bugou tudo aqui, eu não sei o que deu, mas vamos assim mesmo. Tá. Vocês ficam só com a minha voz. Ó, podcast. E aí, gente, vocês têm alguma coisa a contribuir? Queria agradecer a Ana, primeiramente, por trazer iniciar esse assunto assim. Eu que agradeço.
dessa forma maravilhosa, trazendo conhecimentos que mostram que você teve uma pesquisa mesmo muito grande de ir lá, conhecer toda a vida da Lélia, que são coisas que realmente são difíceis de a gente acessar quando a gente vai com esse viés da academia, né? Que a gente só acessa textos e artigos, mas quem é essa pessoa, né, que escreve essas coisas? Então, acho que foi fundamental você trazer essa visão para a gente. Eu tinha colocado na proposta, Carlos, de fazer 3 perguntinhas para ajudar a galera a se colocar. Aí eu peço licença para poder falar essas perguntas. Pode ser? Bota essa galera pro jogo aí. Bora, então. Antes eu vou ler uma frase muito curtinha da Lélia, e aí eu faço as perguntas. A Lélia, lá em 1988, falou a seguinte frase: a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, etc. Mas tornar-se negra é uma conquista. E aí, as 3 perguntas que eu queria fazer para vocês, e aí vocês se sintam à vontade para responder as 3, ou uma só, ou responder qualquer outra coisa, mas são 3 perguntas norteadoras para a gente começar a discussão. Que é importante que vocês tragam como isso tocou vocês, até para a gente conseguir se aprofundar em alguma coisa que faltou, enfim. Por que para você é importante falar da Lélia Gonzalez hoje, no momento atual? Como é que isso atinge a sua vida nesse momento? Seja a partir da academia, ou do coletivo que você faz parte, ou dos afetos que você está construindo. Como é que falar sobre a Lélia hoje é tão importante? Se você leu o texto, ou se você leu algum texto da Lélia, qual é o ponto do texto, qual é a parte, o conceito que mais chamou a sua atenção, que mais destacou? E caso você nunca tenha lido Lélia, quais são os outros autores que você leu que vão conversar com ela, contribuindo ou falando outra coisa? São 3 perguntas só para ajudar a gente a conversar. E agora eu vou fechar meu som e vou só ouvir. Vamos lá, a gente não fica com vergonha, não. A ideia é a gente trocar mesmo, não tem certo ou errado. Coloquei no chat para quem quiser pensar um pouco. E aí, gente, quem manda? Você, né? Então. Então, sobre a sua pergunta, as suas perguntas, na verdade, eu vou responder sobre uma parte do texto que mais me impactou. Na verdade, assim, foram várias partes. Eu acho que eu estava até conversando com a Juliana ontem que tem partes daquele texto que eu preciso voltar, e cada uma dessas partes eu preciso voltar e fazer um estudo sobre outros textos também, ler aquilo de novo para poder digerir, porque assim é bem impactante a leitura dela, porque ela é isso que você falou, ela traz essa linguagem de fácil acesso, mas que tem uma significância muito complicada para quem às vezes não se predispõe a alguns conhecimentos. Então, no texto Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, eu separei assim para falar sobre o que mais me impactou é quando ela traz o conceito da neurose cultural brasileira, como sendo esse arquétipo que traz todas essas ficções substitutivas e que impregnam o racismo na nossa sociedade, que impregnam essa visão de democracia racial, né? Essa ficção, enfim. E ela traz muitos conceitos psicanalistas, né? Quando ela vai explicar sobre isso. E aí eu e Juliana, a gente tem uma inclinação um pouco não, bastante ali por esse lado, e a gente gosta muito de falar sobre isso. Então foi um pouco do que a gente estava conversando mesmo para poder trazer aqui para a conversa, e mais para poder também deixar talvez um entendimento mais claro de quem não tem essa aproximação com a psicanálise, né? Porque realmente é uma outra parada bem complicadinha de se entender, ainda mais quando o Lacan mete a mão. Enfim, então ela fala, né, que quando ela começa falando sobre esse conceito cultural da neurose brasileira, ela fala que o sujeito, né? Na verdade, eu trouxe essas explicações mais da psicanálise para poder deixar um pouco mais claro.
quando ela fala sobre a linguagem, que é a mãe preta que traz a linguagem, o que seria a linguagem, né? A psicanálise, Freud e Lacan, eles vão falar que o sujeito humano, ele é constituído pela linguagem, pelo contato com a linguagem. E isso é de uma forma como um sistema simbólico, né? Porque, por exemplo, quando eu me relaciono com a Ana, eu tenho uma mediação da linguagem ali para eu poder me referir a Ana, e esse significado, essa simbologia que essa palavra Ana me traz, vai fazer eu me relacionar com tudo que a Ana de fato representa para mim. Então, nós todos temos essa mediação enquanto pessoas vivendo na sociedade, porque a nossa sociedade se compreende, se modifica e se compartilha seus saberes através da linguagem. A linguagem tanto nesse sentido literal, né, quanto filosófico, como cultura, como normativas de sociais e morais, o que é certo, o que é errado, tudo isso é apresentado para os jovens humanos, né, para as crianças, pelas pessoas que já possuem essa linguagem. Então, o sujeito, de uma certa forma, ele é forçado a existir mediado por essa linguagem na sociedade. E que, na verdade, é essa linguagem que vai trazer para ele os significados de coisas que são normativas dessa sociedade, e hoje a gente conhece, ditas como a lei. Então, a neurose, quando a Lélia fala que a neurose cultura brasileira, a neurose em si seria essa estrutura que é constituída no sujeito pela introdução dessas regras e desses costumes, dessas leis que são colocadas pelo sistema simbólico, pela linguagem. Então, e aí ela fala, né, quem é que traz a linguagem, quem é que cultura a criança brasileira no Brasil? São as mulheres pretas, são as escravas que cuidavam das crianças pretas. Então, elas tinham a sua linguagem já própria, e a partir do momento que elas trazem e elas começam a também se relacionar com esse novo contexto, isso de uma certa forma se modifica, mas não se perde. Então, quem é que traz a linguagem para o brasileiro é a mulher preta, que é o que você falou quando você começa falando do texto, né? Que ela, de uma certa forma, essa cultura africana foi mantida, porque esses significados, enfim, toda essa cultura, ela foi compartilhada por essas novas crianças que essas mulheres escravas estavam cuidando, porque não eram as mulheres brancas que cuidavam, né? A Lélia fala no texto, né? Elas só pariam, e aí elas colocam como a outra, né? A mulher branca é a outra. Quem era mãe mesmo, quem tinha função materna, no conceito da psicanálise vai trazer que quem apresenta a linguagem é a pessoa ou a instituição ou a sociedade em si que tem essa função materna para essa criança. Só que aí, quando a mãe preta traz a linguagem para essa criança brasileira, que a Lélia vai chamar de essa adolescente neurótica brasileira, que era a nossa cultura e que ainda é, né, de uma certa forma, ela apresenta a lei, porque a linguagem, como eu disse lá atrás, vai dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. E essa lei, no conceito psicanalítico lacaniano, seria o nome do pai. Aí, por que, né, que essa lei tem o nome do pai, né? Porque, na verdade, a lei é o que vai causar, no conceito da psicanálise, essa castração, porque aqueles indivíduos tinham uma certa liberdade, mas essa lei, ela vai dizer, esse pai, ele vai vir como representação do que é o que você pode e o que você não pode fazer. E ali você tem uma perda, porque você tem negativas, né? Você começa a entrar nas normas e estratégias que a sua cultura, que a sua sociedade tem, e você começa a perder determinadas coisas. E aí, bom, acho que é isso. Aí acho que a Ju vai poder dar um pouco de continuidade para poder falar um pouco mais sobre o que seria esse nome do pai, né? Quem é a lei que a mulher preta traz para a sociedade brasileira? Como a Ana tinha falado, né, desse sofrimento que ela fala, né, vamos dizer assim, da branquitude, porque é isso, né? A gente tem aqui
a coisa até que criou o mito o mito da democracia racial, que é essa coisa meio eurocentrada, né? A gente quer ser eurocentrada, a gente quer... E aí, a cultura brasileira, ela quer ser eurocentrada, ela quer ser branca. Só que aí, ela é castrada por esse pai que é toda essa afro-brasileiridade, né? Que é trazido pela mãe preta, que é quem traz a linguagem. Então, a castração vem pela própria negritude, que não deixa essa cultura alcançar esse ideal de branquitude que ele tanto quer, que é o que a Ana falou. Toda vez que a gente fala de cultura brasileira, a gente está falando de referências africanas que foram trazidas por essas mulheres pretas, né? Então, é como... E essa castração que traz o que ela fala, que ela chama de onipotência fálica, né? Porque o negro, ou a instância da negritude, ela tira da branquitude o delírio dessa onipotência fálica. E a castração deixa uma falta, né? Uma falta que vai querer ser restituída. E aí, como é que a branquitude tenta restituir essa falta? Através desses mitos que ela vai falar, o próprio mito da democracia. E se é a negritude que castra essa cultura brasileira que quer ser branca, que quer ser eurocentrada, ela vai ser oprimida, ela vai ser reprimida, que é o que a Lélia fala já no final do texto, né? Que a todo momento a gente está sendo reprimido, oprimido nas favelas, nos manicômios. Isso é uma tentativa de resgatar essa onipotência fálica que foi perdida, porque a negritude fez esse corte. Eu acho muito interessante essa análise que ela faz de colocar toda essa dinâmica, né, essa psicodinâmica da psicanálise no meio da nossa... E muito específica para a sociedade brasileira, né, porque é uma coisa que é muito brasileira. Tem uma parte que ela fala da dialética do senhor e do escravo, que é um conceito do Hegel. E aí ela fala que... E aí nessa dialética, o que acontece? Resumindo muito, que é um negócio muito extenso, acaba que nessa dialética o senhor acaba virando escravo e o escravo acaba virando senhor. E aí quando ela traz essa coisa do carnaval, né? Que é um momento onde as questões africanas e as mulheres pretas, né, são exaltados, e aí ela chama de escravo senhor. E aí eu acho isso muito interessante, porque ela traz vários conceitos de como o tempo todo essa dinâmica de opressão vai sendo construída e esses mitos vão sendo colocados no lugar dessa falta que a castração deixa. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Isso é muito louco, né? E é um bagulho que é complicadinho de entender, mas quando a gente consegue juntar ali os pontinhos do que ela está querendo dizer, fica muito claro. E é tipo uma coisa que a Juliana falou, vira uma chave de entendimento dentro da gente, porque é uma coisa óbvia, mas que é difícil de entender, né? Isso tem essa certa dualidade, né? Ela fala até a frase que ilustra muito bem isso, que ela fala que vem aí, a partir de tudo isso, vem os sistemas de opressão, de dominação, né? A opressão policial, que é sempre em cima da pessoa preta. E aí ela fala, essa dominação, essa repressão acontece, e aí eu abre aspas, né? Só porque o significante mestre, que é a linguagem, foi roubado pelo escravo que se impôs pelo seu senhor. Então, acho que resume muito bem um pouco isso. Porque tinha essa criança. O que ela quis dizer, né? Acho que de uma forma, resumidamente, sobre essa neurose da cultura brasileira. Tinha essa criança lá, branca, que é a cultura brasileira, que era a cultura brasileira, e ela foi maternada pela mãe preta. E a mãe preta mostrou a linguagem que ela retinha e que ela conhecia para essa criança branca.
Só que essa criança branca queria ser branca. E ela não queria que pretos existissem na casa dela. Só que a mãe preta que criou essa criança branca falou que... Falou, Pega esse link. Falou é meu lugar que, de olha, falo. O negro aqui vai existir sim, e inclusive você já está reproduzindo a cultura dele. Isso castra essa criança branca, isso castra a cultura brasileira. E aí, como a Juliana falou, a castração ela é recalcada, né? Porque, voltando para o conceito do sujeito ali da psicanálise, isso é recalcado porque isso faz com que a gente, de certa forma, resumidamente, viva, né? Essa falta que faz a gente buscar essa restituição, faz a gente buscar as coisas na nossa vida, os nossos desejos, construir as nossas pulsões, enfim. Então, se a mãe negra é quem mostra a lei para essa criança branca, e essa lei é o negro, essa lei é a negritude, a cultura brasileira, ela não pode mais ser compreendida como a escravidão fazendo parte de si. Essa foi a castração. E é interessante porque, de fato, é uma lei, né? De forma literal, né? A não escravidão foi uma lei. Então, tem esse significado bem forte, bem marcado ali. Né? E a cultura brasileira vai recalcar isso, vai recalcar essa castração e vai criar ficções para substituir isso que foi cortado. E quais são essas ficções? São o racismo, a democracia racial, todas essas demonstrações sintomáticas dessa neurose. E, tipo, como que ela consegue trazer isso, que é uma parada que foi pensada em sujeitos, indivíduos, para uma parada muito mais macro, sabe? Eu acho que isso foi genial o que a Lélia fez. Eu tô aqui me coçando para falar, mas eu quero dar espaço para a galera falar. Aí depois eu falo. Vamos dar espaço para quem mais quer falar. Lembrando que branco também tem lugar de fala, tá? Podem falar. Vocês me ouvem? Sim. Então, eu conheci Lélia esse ano. Eu nunca tinha lido nada dela. E por um clube do livro que eu participo, a gente acabou lendo. E aí eu me encantei. Eu fiquei assim, meu Deus, como eu não conhecia antes, como eu não tinha lido nada antes. E aí, quando eu não terminei de ler o texto todo, mas quando, enfim, ouvindo vocês e lendo das coisas dela, eu me lembrei muito de uma fala que eu li em algum dos livros do Feminismos Plurais, eu não lembro exatamente qual que era, mas falava muito sobre o outro dentro do outro, né? Porque e como esse texto fala sobre racismo e sexismo, isso encaixa muito porque quando a gente fala de ser mulher, já é um outro dentro dessa cultura patriarcal que a gente vive, e quando se fala de uma mulher preta, é o outro realmente dentro do outro, né? O outro vivendo, enfim, dentro da cultura patriarcal e branca. E aí, enfim, ouvindo vocês, isso me veio muito na mente, e eu acho que enfim, divino tudo que a gente está falando aqui e como é importante a gente discutir isso para que a gente possa sair desse lugar mesmo de olhar o outro como, enfim, sendo o outro, né? E não de uma forma natural, não sei. E aí eu estava assistindo o documentário de Emicida, e aí Angela Davis fala, né, sobre Lélia, ela fala, tipo, eu não sei por que vocês acham que eu sou enfim, o nome do feminismo negro quando temos Lélia, e que ela fala que ela aprendeu muito mais com Lélia do que as pessoas poderiam aprender com ela. Então, eu acho que também, enfim, temos que valorizar as mulheres pretas brasileiras e que escrevem e que muitas vezes não são, enfim, levadas em consideração. Muitas vezes não, né? Na grande maioria das vezes. E, enfim, basicamente era isso que eu queria falar. Eu acho que... Estou muito feliz, na verdade, de estar participando daqui hoje, porque eu estava bem ansiosa para ouvir, né, mais sobre Lélia e conhecer mais. E é isso, meu povo. Meu bem, qual é o seu nome?
Meu nome é Ianca. Prazer, Ianca. Prazer. Quando vocês forem falar, aí vocês se apresentam, porque eu acho que eu não conheço. Acho que só conheço a Ju e o Carlos aqui. Aí você fala o nome, se quiser, de onde você fala. Aí fala quem se Tá vê. bom. Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte, inclusive. Ai, que arraso! Logo ali. Aqui é tudo, Então, tudo Ianca, cada a cantinho gente do vai, Brasil. a gente vai entrar de férias agora aí. Ah, Menina! Sabe? menina, pode vir pra cá, vem, que aqui é ótimo. Ó, tá gravado hein, isso aqui, hein? Já cedi minha casa aqui pra vocês, vai ser uma honra. Ianca, dialogando um pouquinho sobre o que você trouxe, quem fala sobre essa construção do outro, é a Grada Quilomba. E ela vai trazer a Simone de Beauvoir para poder falar desse outro, porque a Simone, ela já trouxe essa questão do outro a partir do gênero, né? A coisa da construção de ser mulher, e a Grada, ela amplia isso. Já que nós, mulheres negras, não somos nem consideradas mulheres, então, na verdade, nós somos o outro do outro. E aí o resgate que é colocado para a gente é esse tornar-se negra, de fato, sair desse lugar do outro, esse lugar do epistemicídio, o lugar da objetificação, esse lugar de subalternidade, de extremo cuidado, para se tornar de fato um sujeito com identidade, sentimentos, voz, elaborações complexas, enfim, que tem um nome, um sobrenome. Achei muito interessante você ter trazido isso, porque a Lélia já está falando isso já faz um tempo, né? Ela, sem necessariamente usar esse termo, ela já está dizendo sobre esse lugar obscuro que nós, mulheres negras, acabamos ocupando. Obrigada aí por ter falado. Quem mais? Tem alguém com a mão levantada. É que eu tô com o ventilador ligado na minha cara, mas vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo, pode falar. Quem não tá, né? Eu sou Fernanda, ou Fefeca. Eu sou de Santos. Eu vi esses dias algum amigo compartilhou nos stories, no Instagram, alguma publicação da Juliana, e aí eu achei o grupo. Foi muito bacana isso. E foi um encontro muito legal, assim, de chegar e encontrar o grupo nesse momento. Participo de um outro grupo de estudos também aqui, e parte dessa organização aí é já uma organização política. A gente pegou para estudar alguns textos, e um deles era justamente o texto desse encontro. E fazia um tempo que eu não tinha lido, que eu já tinha lido, na verdade. Eu tô para reler ele para domingo, que a gente vai ter um outro encontro para falar novamente sobre esse texto. E a partir da conversa aqui, né, como foi se configurando, me fez lembrar essa questão do outro, pensar essa categoria da mulher,